Ok, está gravando. Boa noite a todos. Então, vamos lá dar continuidade, tá, gente? Na aula Boa passada, noite, professor. boa noite. Na aula passada, a gente terminou no seguinte: esse ímã, ao ele girar, ele ia produzir uma tensão alternada. Beleza. Só que eu vou aproveitar que o ímã já está girando e, ao invés de botar uma única bobina, eu coloco logo três. Então, é assim que é o princípio da tensão da corrente alternada trifásica. Ele aproveita a máquina primária que está fazendo ele girar aí, e ao invés de gerar uma corrente, ele gera logo três. Tá? Porém, eu vou ter três senoides. Beleza. Três senoidezinhas aqui, só que é o seguinte: devido a essa defasagem, na construção do gerador, tá? As três senoides elas não vão ser todas em fase, elas não vão começar todas no mesmo lugar. Elas não começam tudo aqui e fazem a mesma senoide. Não, elas vão começar, uma começa num ponto, outra vai começar a 120 graus depois, e a outra vai começar mais 120 graus depois. Oxi. Mais 120 graus depois, né? Então, formando assim a minha tensão alternada. Aí a gente vai entender uma coisa interessante agora, tá? Aqui esse gráfico aqui, ó. A gente fazendo o circuito do jeito que está aqui, se eu precisar alimentar três lâmpadas, quantos cabos eu vou precisar? Então, vamos supor o seguinte, eu vou ter aqui as minhas três lâmpadas que serão alimentadas. Ó. 1, 2, 3. Então, eu vou precisar de quantos cabos para alimentar elas aqui? Ó. Vou pegar essa bobina aqui, a WZ, e alimentar a lâmpada de baixo. Essa aqui também. Então, do jeito que está aqui, eu vou precisar de 6 cabos. Do jeito que está aqui, eu vou precisar de 6 cabos. Está aqui as três bobinas. Cada bobina com um par de cabo para ligar uma lâmpada, cada uma delas. Então, a gente está vendo aqui, ó, 6 cabos. Mas vamos fazer aqui uma brincadeira, tá? Vamos fazer uma brincadeira. Vamos imaginar que as três lâmpadas são iguais. Ou seja, por exemplo, se essa lâmpada pedir... Deixa eu botar aqui preto mesmo. Se essa lâmpada, por exemplo, pedir 1 ampere, todas as outras duas também vão pedir 1 ampere, que eu estou dizendo que elas são iguais, tá? Beleza. Então, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar as três correntes com elas sendo iguais. Beleza. Elas sendo iguais, elas vão ter o mesmo pico, tá? Professor, se eu tivesse uma lâmpada com corrente maior, vamos supor que essa vermelha aí, ela fosse de uma corrente maior do que as outras. Então, o que ia acontecer? Ela ia fazer isso aqui, ó. Ela não ia chegar aí, ela ia passar, porque a corrente ia ser um pouco maior. Ainda seria 60 Hz, porém, ela ia ultrapassar esse nível aqui que está, determina aqui esse 1. Tá? Essa aqui é como se fosse 100% aqui, ó. Então, a gente está assumindo, para fazer essa conta aqui, que as três lâmpadas são iguais e, por sua vez, elas vão ter o mesmo valor de pico, tá? O mesmo valor de pico. E aqui é para ajudar a gente aqui, ó, 0,5, 0,5, 0, perdão, 1, 0,5, 0, menos 0,5, menos 1 e acaba ali. Beleza. Então é o seguinte, vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos parar o tempo. Como assim parar o tempo? Vamos tirar uma foto aqui em um lugar específico. Por exemplo, ó, vamos supor que eu paro o tempo exatamente nesse instante aqui, ó. Parei o tempo exatamente nesse instante. E a gente vai assumir o seguinte, quando a corrente for positiva, eu vou dizer que ela vai para a direita. E quando ela for negativa, eu vou dizer que ela vai para a esquerda. Professor, onde é que a corrente é negativa aí? Gente, a corrente é negativa a partir do momento que ela está aqui abaixo do eixo, ó. Tudo para cima aqui desse eixo é positivo, tudo para baixo vai ser negativo. E o que é que significa tensão ou corrente negativa? Significa que houve mudança de polaridade. Você inverteu
a polaridade. Então, tensão positiva significa que está empurrando para o lado. Tensão negativa está empurrando para o outro. Corrente positiva está indo do fase para o neutro, por exemplo. E corrente negativa ela vai voltar do neutro para o fase, por exemplo. Tá? Então, vamos supor que o positivo vai mandar para a direita e o negativo vai mandar para a esquerda. Tá? Então, a gente vai assumir isso aqui. Positivo manda para a direita, negativo manda para a esquerda. Tá. Vamos analisar a corrente da fase 1. A fase 1 é essa fase preta, tá? Então, observa aqui que nesse exato instante, ela tem um valor máximo aqui que é 1, não é isso? Então, eu vou desenhar aqui uma setinha apontando para frente. E eu vou dizer que essa distância aqui, que eu acabei de soltar no canto errado, essa distância aqui, ela é 1. Deixa eu tentar deixar reto aqui, ó. Então, o tamanho dessa seta é 1. Beleza. Vamos ver quanto é a fase vermelha. Olha aqui para o gráfico aqui, ó. Nessa linha que eu fiz, onde é que está a fase vermelha? Está bem aqui, ó. Ela é positiva ou ela é negativa? Bem, ela está abaixo do eixo. Então, ela é negativa. E qual é o valor dela nesse ponto ali? Mais ou menos metade negativa. Então, a fase vermelha, ela vai ser metade dessa aqui da preta, só que para o outro lado. Negativa. E vamos fazer o mesmo raciocínio agora para a fase azul. A fase azul, ó, essa aqui, ó, ela também vai ser o quê? Ó, metade negativa. Ok, então vamos fazer o seguinte. Metade negativa. Tá. Vamos somar aqui essas três correntes. Então, se eu disser que essa corrente aqui é 1 ampere, as outras vão ser quanto? Menos 0,5 ampere e menos 0,5 ampere. Quando eu somar elas, vai dar quanto, gente? 1 menos meio menos meio. A soma vai dar 0. Então, nesse exato instante, onde eu parei o tempo aqui, a soma vai ser 0. Até aí, tranquilo? Se eu entendi, não. Vamos fazer de novo. Vamos lá, em outro ponto. Vamos fazer em outro ponto agora. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer aqui um ponto azul agora. O azul, gente, ele vai ser mais ou menos aqui, ó. Não, mais para lá um pouquinho. Mais ou menos aqui, ó. Nesse exato instante, quanto é a corrente da fase preta? Então, você vai seguindo aqui, ó. Nesse instante dessa coluna aqui azul, a fase preta toca bem aqui nela, ó. Mais ou menos aonde? Metade positiva. Então, a fase preta, ela vai ser metade... Opa, cadê a setinha? Metade positiva. O Bendy perguntou, professor, é daí que sai o esquema de ligação delta estrela? É daqui que sai o esquema de ligação estrela. Tá? Aí o delta vem depois. Ok, então, nesse exato instante, a fase preta ela é metade positiva. E a fase vermelha? Também. Nesse instante aqui, a fase vermelha bate aqui nela. Aqui é aonde? Ó, metade positiva. E a fase azul? Lá embaixo, o azul, né? Ó, nesse ponto aqui, ó. A fase azul, nesse lugar aí, ela é o valor inteiro negativo. Se eu somar todo mundo, vai dar quanto? Adivinha? Vai dar 0. 0. Então, essa primeira soma deu 0. A segunda soma também deu 0. Vamos fazer uma terceira soma aqui. Vamos fazer outro pontinho vermelho aqui para poder fazer aqui mais ou menos. Vou tentar botar aqui, tá, gente? Vou tentar botar mais ou menos aqui assim, ó. Eu quero vermelho. Mais ou menos aqui. Tá.
Vamos supor que eu parei o tempo exatamente nesse segundo traço vermelho. Tá? Vamos ver quanto é a corrente da fase vermelha. Ó. Mais ou menos aqui, né? Ó. É mais ou menos uns 80%, né, gente? Aqui, mais ou menos. A fase vermelha é mais ou menos 80%. Então, vamos botar aqui. A fase azul também aqui é mais ou menos os 80%, só que negativo. Pronto. Então é o seguinte, vamos lá. A fase vermelha, perdão, eu sempre começo com a fase preta, né? Ó. A fase preta, nesse exato instante aqui, ela é quanto? Nesse pontinho aqui que eu fiz agora. Ó. Ela é 0. Então, nesse exato instante, a fase preta ela é 0. 0. Quanto é a fase vermelha? Mais ou menos aqui 80% para frente, né? Que está para cima do eixo, é positiva. Beleza, então mais ou menos aqui 80%. E a fase azul? Também 80%, só que para baixo. Então, 80% positivo com 80% negativo com 0. Quando eu somar, vai dar quanto? 0. E assim persiste. Em qualquer instante que você somar as três correntes, cara, em qualquer instante, quando você somar as três correntes, vai dar 0. Tá? Vai dar 0. Beleza? Então, a soma das três correntes vai dar 0. Ok? Só se elas forem iguais. Então, se todas as lâmpadas tiverem a mesma corrente, a soma vai dar 0. Por que eu estou falando disso? Ó, vamos supor que o rapaz da fase vermelha, ele apagou a lâmpada dele. Ele apagou. O rapaz da fase vermelha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, apagar aqui manualmente. Ele simplesmente foi lá e, ó, apagou a lâmpada dele, ó. E aí? Quando eu somar, será que continua dando 0? Vamos ver. Vou apagar aqui a fase vermelha, ó. Então, imagine aí que o cara desligou a lâmpada dele, então, se ele desligou a lâmpada dele, não tem mais corrente circulando, tá? Só estou com as duas fases, a vermelha e a preta. E vamos parar o tempo aqui em um lugar aleatório aqui, ó. Parar o tempo bem aqui primeiro. Peraí, aqui. A fase preta é o quê? Máxima positiva. A fase vermelha é 0, não está sendo estudado aqui, o cara desligou. E a fase azul, mais ou menos metade negativa. Quando eu somar as duas, vai dar 0? Não, não vai dar 0. A única condição para que a soma das correntes dê 0 é que as três correntes têm que ser iguais. Se as três correntes não forem iguais, se elas não forem iguais, então não vai resultar em 0. Tá claro isso aí, gente? Professor, você está dizendo então que nesse circuitinho aqui, se essa lâmpada puxou 1 ampere e outra, essa também puxou 1 ampere, se eu somar essas três correntes, 1 mais 1 mais 1 não dá 3? Exatamente. Se eu somar essas três correntes, dá 0. É por isso que eles vão fazer o seguinte, ó. Eles vão pegar onde eu tinha 6 fios, eles vão simplesmente juntar esses três aqui de baixo e juntar esses três aqui de baixo e mandar num fio só, fazendo essa ligaçãozinha aqui, ó. Tá? Esse fio de baixo, que a soma das correntes dá 0 se forem lâmpadas iguais. Professor, não acredito, professor. Se aqui tiver 1 ampere, 1 ampere aqui na primeira, 1 ampere na segunda e 1 ampere na terceira, 1 mais 1 vai dar 0? Exatamente. É exatamente isso que vai acontecer. Tá? Luiz Eduardo perguntou do bifásico. Não, só no trifásico.
somente no trifásico, tá? No bifásico foi o exemplo que a gente acabou de fazer aqui. A gente apagou uma das fases. Apagando uma das fases, então, vai ter corrente do neutro. Para que T0 tem que ser trifásico, tem que ser defasados 120 graus. Tem que ter também essa defasagem de 120 graus, tá? Então, esse fio aqui de baixo, que se as três correntes forem iguais, vai dar zero, ele é chamado de neutro. OK? Esse fio, que a soma das correntes dá zero, se as lâmpadas forem iguais, é chamada de neutro. Então, por exemplo, se de repente alguém desligar a lâmpada 1, vai vir zero para o neutro? Não. Só vai ter zero no neutro se as três correntes forem iguais. Tá? Professor, e se eu colocar uma lâmpada aqui, duas de 1 e uma de 3 amperes, vai dar zero a soma? Não. Mais uma vez, só vai dar zero se as três correntes forem iguais. Esses cabos de cima ali, a gente vai chamar eles de fases. Então, esse aqui de cima, por exemplo, eu vou batizar de fase A, que é a fase A. O outro aqui, por exemplo, eu vou batizar de fase B. E o último aqui, por exemplo, eu vou batizar de fase C. Gente, pode ser qualquer combinação. Eu chamei ABC, mas pode ser UVW, pode ser XYZ, pode ser L1, L2, enfim. Desde que sejam letras diferentes, a gente pode representar as três fases com ABC, L1, L2, RST também é muito usado. Tá? Então, só é ABC ou RST, tanto faz. Tanto faz. Você pode chamar de ABC, de L1, L2, 1, 2, o 3, né? Então, desde que sejam numerações diferentes. Eu não posso chamar as três fases, as três de A. Né? Então, já tá. Posso chamar uma de A, R. Eu posso chamar, por exemplo, de A, R e L1. Pode ser. São diferentes? São. Então, pode ser assim também. Tá? Mas, geralmente, é ABC, RST, L1, L2, L3, UVW. Então, nos fios fase, vai passar a corrente. No fio neutro, a corrente é zero, somente se as três fases tiverem a mesma corrente. É isso que a gente chama, pessoal, de fases balanceadas. Fases balanceadas. As fases, elas vão estar balanceadas quando? Quando a corrente em cada uma das fases tiver o mesmo valor, quando a corrente em cada uma das fases tiver o mesmo valor, sua soma será zero. E não haverá corrente no neutro. Então, as fases vão estar balanceadas quando todas elas tiverem a mesma corrente. Tá? Qual é a consequência disso? A consequência é que a corrente no neutro vai ser nula, vai ser zero. Professor, e se as fases estiverem desbalanceadas? O que é que vai acontecer? Vai ter corrente no neutro. Quanto maior for o desbalanceamento, maior será a corrente do neutro. Então, um dos critérios lá da instalação elétrica é você fazer um balanceamento das fases. Já peguei a instalação que o cara simplesmente pegou a fase A, botou lá 15 ar-condicionados na fase A. Aí na fase B botou só iluminação. E na fase C botou as tomadas da casa todinha. Então, não ficou balanceado. Iluminação requer pouca energia, né?
Os ar-condicionados requerem mais energia. Então, de noite, né, o pessoal não usava as tomadas, mas usava ar-condicionado. E usava as lâmpadas. Então, não ficou bem balanceado. Então, o balanceamento ele é feito quando você distribui as cargas para tentar deixar a corrente igual em cada uma das fases. Então, balancear o sistema, tentar equilibrar o sistema é isso. Tentar fazer com que a corrente em cada uma das fases tenha o mesmo valor. E como é que eu faço isso? Remanejando carga. Então, essa carga aqui de uma pé, bota para lá, essa aqui de meio, volta. Então, vamos mudar o circuito no meu quadro de distribuição, que eu talvez consiga um balanceamento melhor. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de balancear? Gente, se passa corrente no neutro, vai ter perdas. Tá? As perdas, elas vão ser, ó, na seguinte proporção. P de perda, né? Vai ser igual a resistência do cabo de neutro vezes o quadrado da corrente nele. Isso aqui é lei de Ohm. Lei de Ohm junto com lei de Joule. Beleza? Então, a resistência do neutro multiplicada pelo quadrado da corrente que está nela vai ser a potência dissipada no cabo neutro. E essa potência gasta energia. Vai gastando energia à medida que vai passando corrente. Outra coisa. Professor, Oi? isso seria denominado como fuga de corrente? Não, não, não. Ela está indo para o campo onde ela tem que ir. A fuga seria o seguinte. Eu tenho aqui o chão, né? Aí, por exemplo, aqui eu tenho o chão. O roxo não, o marronzinho aqui. Eu tenho aqui o chão, tá? O chão ele está no potencial 0. Assim como o neutro também está no potencial 0. Só que é o seguinte, toda corrente é para voltar pelo neutro. Toda corrente é para voltar pelo neutro. E toda corrente também do excesso do desbalanceamento também volta pelo neutro. Mas acontece que, por algum motivo, eu tinha aqui um motorzinho ligado, tá? E o fase que estava energizando ele, o motorzinho, por algum motivo o fase que estava energizando ele encostou na carcaça e a carcaça está aterrada. Ou seja, a corrente que está vindo aqui pelo fase está voltando pelo neutro? Não. Está indo direto para o aterramento. Tá aí a importância do sistema de aterramento. Beleza? Então aqui foi uma fuga. Por que foi uma fuga? Porque eu espero que a corrente volte pelo neutro. Se ela não voltar pelo neutro, é porque houve uma fuga. Ainda bem que existem componentes que ficam monitorando isso o tempo todo, que é o IDR ou o DDR. Eles ficam monitorando essa fuga de corrente o tempo todo. Aumentar a corrente do neutro não é consequência de fuga, é consequência de desbalanceamento. Beleza? Acho que é isso mesmo. Pronto. Tranquilo aí, gente? Tirem um print aí dessa imagem aí, ó, e joga lá nos grupos lá do WhatsApp. Sem riscar minha tela, Jairo. Como é que tira o print? Ah, apaguei a fase C ali, ó. Cadê a fase C? Perdi. Até aí, tranquilo, gente? Se eu não me engano, vai cair uma questãozinha dessa aqui na atividade da semana. Vou cair uma atividade aqui na semana. Professor, mas por que que dá... Por que que 1 mais 1 mais 1 não é 3? Eu não engulo. não consigo engolir que 1 mais 1 mais 1 é 3. Gente, 1 mais 1 mais 1 é 3 por causa da defasagem. É 0, né? Perdão, é 0. 1 mais 1 mais 1 é 0 por causa da defasagem. Então, a primeira corrente, vamos supor que está para cá. Ó. A primeira corrente está para cá. A segunda corrente está 120 graus relacionados com essa da primeira aqui. Ó. Então, está mais ou menos para cá. E a terceira, mais 120. Então, está mais ou menos para cá. Ó.
Então, se eu somar esses 3 vetores, é que vai dar 0. Tipo, como é que soma? A gente faz a decomposição. Esse vetorzinho diagonal, ó, vai ficar um para frente e um para cima. Esse aqui, um para trás e um para cima. E esse aqui é para baixo. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Esse para trás anulo da frente e os dois de cima anulo de baixo. Então, a soma vai dar 0. Boa noite, Edivar. Então, a soma vai dar 0. Beleza? Então, as fases vão estar balanceadas quando tem a mesma corrente em cada uma delas. Qual é a consequência disso? A corrente do nêutron vai para 0. Isso é bom ou ruim? É bom. Porque se a corrente no nêutron é menor, eu vou ter menos perdas e eu vou ter menos queda de tensão. As perdas de potência mesmo vão depender da resistência do nêutron vezes o quadrado da corrente. E a queda de tensão vai depender da resistência do nêutron vezes a corrente. Então, além de dar queda de tensão, porque tem muita corrente, eu vou gastar energia com o nêutron. Ok, então sabemos aí de onde... E de onde é que vem o nêutron? O nêutron ele vai vir do centro da estrela da ligação do transformador. Tá? Professor, quando eu vou ligar o motor, já trabalho na área, quando eu ligo o motor, eu não levo nêutron. Eu levo somente as fases. Gente, o motor, por si só, ele é uma carga balanceada. O motor ele vai ter a mesma impedância em cada uma das bobinas dele, em cada uma dos pares de bobina dele. O motor tem a mesma impedância. Então, se a impedância é igual, então a corrente em cada bobina também é igual. Se a corrente é igual e vai dar 0, para que eu vou querer neutro? Se a corrente é 0. De fato, eu não preciso de neutro. Basta levar as 3 fases e eu levo também o terra, o proteção, né? Uma proteçãozinha. E também isso aqui acontece quando vocês viajam de uma cidade para outra. Quando vocês viajam de uma cidade para outra, lá no poste mais alto lá, são 3 cabos. São 3 cabos. Aqui dentro da cidade tem parte que tem 3 cabos e tem parte que tem 4. A parte que tem 3 cabos é porque o sistema está o quê? O circuito está balanceado ou equilibrado. Se tem somente os 3 fios, é porque ele está balanceado ou equilibrado. Os 3 fios com energia, tá? Não tô contando iluminação pública, outras coisas, não. Só os 3 fios de força. Então, se só tem 3, é porque ele está balanceado ou equilibrado. Professor, se tiver 4, que nem aqui a gente vê aqui, por exemplo, a gente vê assim, ó, 3 fases e lá em cima a gente vê o neutro. Por que é 4? Gente, imagina que essas lâmpadas são casas. A primeira casa é a sua casa, aqui é a casa do seu vizinho do lado e aqui é a casa do vizinho do outro, por exemplo. Tem como você garantir que você e seus 2 vizinhos vão usar os mesmos equipamentos na mesma hora? Tem como garantir isso? Durante o dia inteiro, o ano inteiro, a vida inteira? Não tem. Não tem como a gente impor isso aqui, ó. Vocês só vão usar essa corrente aqui, ó, e não pode nem desligar. Não acontece isso, tá? Então, já que não tem como eu garantir que tem a mesma corrente em cada fase, o que a gente faz? Bota o neutro. O excesso da corrente vai acabar voltando aqui. O excesso não, né? O resultado da soma, já que está desbalanceado, acaba voltando pelo neutro. Então, se você vê o neutro, é porque o circuito ou já está balanceado ou está preparado para desbalancear. Ficou claro, gente, aí também? Beleza? Show. Professor, Oi. me tirei aqui uma dúvida, não sei se faz parte do contexto, mas às vezes eu ouço as pessoas falar que nós temos perda por indução. Como é que é isso? É isso aqui, ó. Indução é que não tem contato.
Ao passar a corrente elétrica em uma fase, ela induz uma corrente na outra. E essa outra, a passar a corrente também, induz na primeira. É a indutância mútua. Uma induz na outra e vice-versa. Só que o problema da transmissão de energia, por exemplo, não é nessa indutância. O problema da transmissão de energia é o seguinte: eu tenho aqui a linha e embaixo aqui eu tenho a terra. E entre elas eu tenho o ar. Então, oxigênio e o ar, né? Então, temos dois condutores, que é a terra e a linha, e entre eles o ar. Isso aqui é o que? É um capacitor. Então, nós temos muito efeito capacitivo também na linha. Além do efeito indutivo, temos o efeito capacitivo. Beleza? Vai ser matéria lá de geração, transmissão de energia. Mas sim, tá? Uma induz na outra. E além de induzir, nós temos o efeito capacitivo. Deixa eu ver aqui, o Luiz perguntou. Então, há um resto que não é aproveitado. Não é que não seja aproveitado, Luiz. Não tem como eu garantir que eu use 10 amperes, o meu circuito, o meu vizinho use 5 e o outro vizinho... Aliás, não tem como eu garantir que todo mundo use 10. Não tem como. Geralmente, um usa 10, outro usa 5, às vezes o outro até é desligado. Ou então usa pouco. Então, já que não tem como garantir, eu preciso do neutro. Então, a corrente do resultado dessa soma, professor, então vai ficar 10 mais 5 mais 1 vai dar 16 amperes? Não, gente, não dá 16, dá bem pouquinho, tá? Aliás, não dá pouquinho porque esse aqui está muito grande. Mas, para você fazer essa soma, você teria que ter essa noçãozinha aqui de vetor. Para fazer essa soma, tinha que ter a noção de vetor. O primeiro vetor, ele tem um valor... Ixi, cadê a seta? O primeiro vetor ele tem um valor de 10, apontando aqui nessa direção. O segundo vetor tem um valor de 1, apontando para cá. E o terceiro, um valor de 5, apontando para baixo. Então, você tem que fazer essa soma vetorial para encontrar a corrente do neutro. Isso aí, como é que faz a soma vetorial? Aí tem que decompor o vetor, tem que lembrar lá do colégio, seno, cosseno, aí seno, cosseno, e aqui não precisa. Aí depois você vai somar só esses valores aqui, ó. O resultado é que é a corrente do neutro. Não é uma corrente que é desgastada, ela é um circuito. A corrente tem que circular. Se aqui a corrente não circula, gente, a corrente ainda vem aqui, ó. Ó, vamos supor aqui, ó. Tá aqui meu circuitinho. Todas as lâmpadas estão puxando 1 ampere, por exemplo. Todas estão com 1. Se eu pegar um amperímetro e medir aqui, peguei um amperímetro e medir... Ficou grande demais. Peguei um amperímetro e medir bem aqui, ó, ele vai medir 1 ampere. Se eu pegar um amperímetro e medir bem aqui, quanto que ele vai me dar, gente? Um ampere também. Ele só vai dar 0 depois que eu pegar a soma dos três. Ó. Se eu medir aqui, ele vai dar 0. Professor, se eu pegar um amperímetro e medir os 3, aí também vai dar 0. O amperímetro vai medir a corrente resultante. No caso do amperímetro que eu estou falando, gente, o alicate é amperímetro, tá? Eu falei amperímetro, mas me expressei errado. Tem que ser o alicate amperímetro, que ele mede a corrente através do campo eletromagnético que ela produz. Então, eu falei amperímetro, mas eu queria falar alicate, tá? Então, ele vai dar 0 também. Beleza? Não sei se respondi, se eu tirei a tua dúvida, Luiz. Não é que aproveita sim, mas é porque tem que ter um circuito, que tem que circular, tem que ir de um canto para outro. Tá. E aqui, para encerrar essa parte de trifásica e a gente começar a instalação elétrica em si, né? Nós temos dois possíveis circuitos trifásicos. O primeiro foi esse que a gente viu, que a gente junta tudo e vira um neutro, né? Ó. Esse circuito que tem um neutro é chamado de estrela ou Y. Ou Y ou estrela. Ele pode vir com neutro ou ele pode vir sem neutro.
Quando que ele pode vir sem neutro, gente? O estrela. Só tem uma condição que ele pode vir sem neutro. Qual é? Quando está balanceado. Tem que estar balanceado. E para minhas fases estarem balanceadas, as minhas impedâncias têm que ser iguais. O Z1 tem que ser igual ao Z2, que tem que ser igual ao Z3. Beleza? Então, se essas três impedâncias forem iguais, eu não preciso de neutro. Tá? Quando eu boto aqui, eu tenho preparação para desbalancear. Professor, e se for balanceado, eu botar o neutro? Não circula corrente nele. Beleza? Professor, e se for desbalanceado e não tiver o neutro? Boa pergunta. Ó. Seguinte. Antes da gente responder essa... Aliás, eu vou adiantar aqui uma parte da matéria, que é o seguinte. Vamos supor que o nosso colega aqui da fase C desligou a lâmpada dele, desligou a carga dele toda. A fase C está desligada. Desliguei tudo aqui, ó. Ok. Aqui no Ceará, não sei se vocês já memorizaram, a tensão de fase para neutro é igual a 220 volts. E a tensão de fase para outra fase é igual a quanto? Quem lembra? 380. Perfeito. É 380 volts. Beleza. Então, gente, memorize isso aqui, tá? Técnico que é técnico tem que memorizar isso aqui. É um dado... Apaguei foi tudo. É um dado básico. Ou seja, entre uma fase e outra, aqui, ó, a gente tem... Cadê a seta? Entre uma fase e outra, a gente tem 380. E entre uma fase e neutra, a gente tem quanto? 220. Até aí, tranquilo? Beleza. Só que aconteceu o seguinte, ó. O meu circuito está desbalanceado porque o cara da fase C retirou a fase dele do circuito. E não tem neutro. E não tem neutro. Gente, se não tem neutro que está aberto, ó, as cargas Z1 e Z2, elas acabaram ficando em série. Ficaram em série, ficaram aqui, ó. A corrente sai da fase A, deixa eu mudar aqui a cor. A corrente sai da fase A, atravessa o Z1 e a mesma corrente atravessa o Z2. Vai para a fase B. Por que ela não vem mais para cá? Porque o cara desligou a carga, não tem mais circuito para ir. Então, ela vai da fase A até a fase B ligando em série. Só que da fase A para a fase B, nós temos quantos volts? Aqui no Ceará, por exemplo, na baixa tensão? 380. Então, o que vai acontecer com as minhas cargas? Elas vão dividir a tensão. Se essas impedâncias forem iguais, vai ficar tranquilo, vai ficar 190 para cada uma. Massa. Ficando 190 para cada uma, a gente provavelmente não vai queimar nada. Mas se essas impedâncias forem diferentes, pode acontecer o seguinte. Pode acontecer no do Z1 ficar com 80 e no Z2 ficar com 300. Captaram a ideia aí? No Z1 ficou com 80. Por quê? Porque a soma da tensão no Z1 com a tensão no Z2 tem que dar 380. E a tensão nele vai depender da impedância. Quanto menos carga ligada, que as cargas são ligadas em paralelo, quanto menos carga ligada, maior é a impedância. Como é, professor? Tá ficando doido. Quanto menos eu ligo, mais impedância tem. É isso mesmo, gente. Quanto menos itens você ligar em paralelo, menor é a resistência equivalente. Tipo, ó, vamos supor que eu vou ligar aqui 2 resistores em paralelo. E eles são iguais.
Só para facilitar o nosso cálculo, né? Ó. O primeiro resistor, ele é, por exemplo, de 12 ohms. E o segundo também é de 12. Quanto que vai dar a resistência equivalente? 12 com 12 é igual a dividir por 2. Então, a REC dá 6. Então, a tensão aqui vai ver um resistor de 6. Então, vai mandar a corrente. Só que eu fui e coloquei mais 2 de 12 aqui em paralelo também. Eu aumentei a quantidade de carga. Estou alimentando mais coisas aqui. Ó. Carga é aquilo que você alimenta. Uma lâmpada é uma carga, uma TV é uma carga, um motor é uma carga. O que vai para a energia é chamado de carga. E, para facilitar a conta, também tudo é 12. Antes, a resistência equivalente, vamos supor, a resistência equivalente era 6. Tá? 6 ohms. Vou botar aqui 6R. Agora, quanto é a minha resistência equivalente nova? Bem, se são 4 cargas iguais, então eu pego uma e divido por 4. Lembra disso, né, vocês? Você tem cargas iguais, pega uma delas e divide pela quantidade igual. Pronto. Então, a minha REC agora vai dar quanto? 12 dividido por 4. Que vai dar 3. 3 ohms. Ou seja, quanto mais cargas você vai colocando em paralelo, o que acontece com a equivalente? Vai diminuindo. Tá claro aí, gente? Até aí tá tudo bem? Quanto mais carga você bota, menor é a equivalente. Tá. Mas por que quanto menos carga eu colocar, eu vou ter mais tensão? Gente, é fácil. Vamos fazer com esse mesmo exemplo aqui, ó. Vamos supor que na fase Z1 aqui tinha 2 cargas e na fase Z2, minto, na fase Z1 tinha as 4 cargas e na fase Z2 tinha só 2. Então, basicamente, a gente vai ter este circuito aqui, ó. Vou fazer aqui os 2 resistores. Essa caixinha é os resistores, tá? A ligação aqui, beleza. Então, esse primeiro aqui ele vai ter 6 e o segundo ele vai ter 3. E do começo para o fim deles tem 380 volts, né? 380 volts. Quantos volts vão ficar em cada resistor? Primeiro, vamos achar a corrente aqui desse circuito. Como é que eu encontro a corrente? Lei de Ohm. Corrente I é igual a tensão dividido pela resistência equivalente. Quanto é a tensão? 380. Quanto é a resistência equivalente? 6 mais 3. 9. Professor, não multiplique em cima e soma embaixo, não? Não, porque não está em paralelo. Aqui está em série. Para ganhar tempo, eu vou fazer aqui na minha calculadora, tá? 380 dividido por 9 dá 42,2 aproximadamente. Ou seja, quantos amperes passam no resistor de 6? 42. Quantos amperes passam no resistor de 3? 42. Por quê? Porque eles estão em série. E todo mundo em série tem a mesma corrente. Tá. Como é que eu vou achar agora a tensão em cada um? Fácil. A tensão no de 6, a tensão é o R vezes o I. Resistência vezes corrente. A tensão no de 6 vai ser a resistência dele, que é 6, vezes o I que passa nele, que é 42,2 aproximadamente. 6 vezes 42,2 dá mais ou menos 253 volts. 253,2 volts, arredondando, tá, gente? Tudo aqui está arredondando porque eu arredondei a corrente lá atrás. Tá. E a tensão no resistor de 3? A tensão no de 3 vai ser 3 vezes 42,2. Isso aqui vocês já viram com o Gutenberg há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Vai dar 126,6. Então, o que aconteceu? A carga que tinha
menos resistores em paralelo, a carga que tinha menos resistor em paralelo, que deu esses 6 aqui, ó, só tinha 2, né, ó, ficou com 253 para cada um. E a carga que tinha mais resistor em paralelo, é o que deu 3, ficou com 126. Isso aqui pode queimar todo mundo que está com 253. Por isso que é importante você levar o neutro e, além de levar o neutro, aterrar. Professor, mas basta aterrar? Aterrar seria o suficiente, mas a gente vai levar o neutro já é aterrado. O primeiro aterramento do neutro acontece no centro do transformador que tem na sua rua ou próximo de onde você mora. Tem um transformador que você vai puxar a energia dele. Então, ali é o primeiro aterramento do neutro. Sai lá do centro da estrela. Por que tem que ter neutro e por que tem que estar aterrado? Primeiro, tem que ter neutro para pegar a corrente que volta. E tem que estar aterrado porque se eu tivesse aqui, gente... Ó, lembra que aqui eu não tinha neutro e está desbalanceado. Então, vai dar problema. Agora, se tivesse desbalanceado e eu tivesse neutro. Se tivesse desbalanceado e eu tivesse neutro. Ia ter esse problema aí? Não. Quando eu boto o neutro aqui, ó, eu garanto que vai ficar 220 volts em cada uma das cargas, independente se está balanceado ou não. Beleza? Então, o neutro é extremamente importante. Professor, dá para fazer sem neutro? Dá, mas são 6 fios, né? Imagina aí vir lá de Paulo Afonso para cá, 6 cabos, né? Ó. Então, o neutro surgiu para deixar mais viável economicamente a transmissão, a distribuição, porque ao invés de eu levar 6 cabos, eu vou levar somente 4. Ou 3, né? Se tiver balanceado. Ok, gente, aí? Entenderam a importância do neutro? Beleza. O outro circuito que existe além do estrela é o circuito triângulo ou delta. Então, esse circuito aqui, as cargas são arranjadas de maneiras diferentes. Tá? Lembrando. Aqui no Ceará, tá? Eu estou aqui no Ceará. No Ceará, quanto é a tensão de uma fase para outra fase na baixa tensão? Quanto é? 380. Olhem aqui para o Z1. Será que nesse Z1, aqui no Ceará, na baixa tensão, será que nele tem 220 volts? Ou será que nele tem 380 volts? O que é que vocês acham? 380, não? Por que é 380? Porque ele está ligado entre duas fases, né? Duas fases. Beleza? Entre duas fases. Perfeito, Eduardo. Entre duas fases. E aqui, a minha impedância Z1. Está ligada entre duas fases. Deixa eu botar que tem um neutro aqui. Aqui, a impedância Z1 está ligada entre duas fases? Sim ou não? Tá. Não, porque vem aqui a fase aqui, ó. Aqui é o nosso neutro. Então, aqui tem 220 volts. Beleza. Então, aqui no Ceará, se eu precisar de uma tomada com 220 volts, eu levo o que para ela? Fase e neutro. Se eu precisar de uma tomada com 380 volts, eu nunca vi um eletrodoméstico que funcionasse com isso. Nunca vi. Mas, se tivesse algum eletrodoméstico que funcionasse com isso, você ia levar duas fases. Fase A e, por exemplo, fase B, por exemplo. Tá? Aqui no Ceará. Lá em São Paulo, no Rio e alguns estados aí do Sudeste, do Sul, do Norte também, sul da Bahia, etc., lá tem umas diferenças. Lá entre uma fase neutro é 127 volts. O pessoal fala 110, mas na verdade é 127 volts. E entre duas fases... 220. Então, lá em São Paulo, o chuveiro elétrico, por exemplo, o chuveiro elétrico, geralmente, né, para diminuir a corrente,
eles são todos fabricados para ligar em 220 volts. Então, se eu tiver lá em São Paulo uma instalação bifásica ou trifásica e quiser ligar o chuveiro, que precisa de 220, eu vou ligar 2 fases. Beleza? Lá em São Paulo é muito fácil ter tomada 127 e 220. A 127 é uma fase e um neutro. A 220 é 2 fases. O colega meu, uma vez, em São Paulo, ele queimou um aparelho de som do colega meu, que ele achava que o 220 lá era 220 normal daqui. Ele ligou na tomada lá. Sim. Mas, Aí ó, ligou o duas 220 fases. lá é igual ao 220 aqui. Se for 220, tipo, se a gente ligar aqui 2 fases aqui, ó, também sai senoide. Isso aqui também é uma senoide. Isso aqui também é uma senoide. A mesma senoide de 220 aqui fase neutro é do 220 fase lá em São Paulo. O que ele pode ter errado foi o nível de tensão, né? Eu acho que ele deve ter errado lá atrás do som, que eu acho que deve estar. Ele não mudou a chavezinha. Tá? Professor, entre uma fase e outra é uma senoide. Olha como é fácil de mostrar isso para vocês. Ó. Esse gráfico aqui ele vai mostrar. Porque é que entre um e outro é a senoide. Por exemplo, ó, tensão é diferença de potencial. Tensão é diferença de potencial. É a diferença de uma tensão para outra. Vamos esquecer a fase vermelha. Esquece a fase vermelha por enquanto. Vou pegar somente a fase preta e a fase azul. Então, nesse exato instante, bem aqui, ó, quanto é a diferença entre a fase preta e a fase azul? É 0. A diferença é 0. À medida que eu vou me deslocando para frente, o que vai acontecer com a diferença entre a fase preta e azul? Ela está fazendo o que? Ela está aumentando, não é isso? Ó? E nisso ela vai até chegar a um valor máximo. Depois que ela chega no valor máximo, qual é a tendência de acontecer? O que vai acontecer com ela agora? Ó? Vai começar a diminuir. E volta para... Ah, não, perdão. Eu tô fazendo aqui errado, tá, gente? É para fazer entre a fase... entre a fase preta e a fase... entre a fase preta e a fase azul. Eu botei o vermelho aqui sem querer, perdão. Então, ela continua aumentando aqui, ó, até o azul, ó. Até atingir o máximo. Depois que ela atingir o máximo, ela vai começar a diminuir. Ó, ela está diminuindo, ó, até voltar a ser 0 de novo. Em seguida, começa a aumentar de novo. Só que olha aqui a diferença. Ó. Nesse primeiro trecho, nesse trecho aqui em amarelo, tá? O preto está em cima e o azul está embaixo. A partir desse 0 aqui, ó, o azul é que vai para cima, nessa parte laranja, e o preto é que vai para baixo. Ou seja, ora o preto está mandando para o azul, e agora nessa parte laranja é o azul que manda para o preto. Então, isso que está sendo formado aqui, pessoal, é uma senoide. Por incrível que pareça, uma senoide. Ela começa de 0, aumenta, chega no máximo, diminui, volta para 0 e agora vai inverter. Então, a senoide de fase para neutro é a mesma senoide de fase para fase. Porém, essa aqui de fase para fase, ela vai ter um pico maior. Luiz Inácio, faltou só o Lula da Silva. Luiz Inácio, faz o tempo que começou, mas não se preocupa que tá gravado aí a primeira parte, depois tu assiste, tá? Tá tranquilinha. A gente tá indo devagarzinho. Só que é o seguinte, ó. Se a gente for observar, tá aqui um tracinho aqui, tracinho preto, que é o 0, né, ó. Não quero seta, eu quero um traço preto. Preciso comprar um mouse novo. Boa noite, Celso. Ó, a tensão de pico de uma fase para o neutro, que é o 0, é isso aqui, ó. A tensão de pico de uma fase para outra é mais ou menos aqui assim, ela é maior. Então, a tensão de uma fase para outra, ela é maior do que a tensão de uma fase para o neutro. E ela é maior quantas vezes? É exatamente raiz de 3.
exatamente raiz de 3. Aqui, ó. Se eu pegar o 220 volts e multiplicar por 380, perdão, e multiplicar pela raiz de 3, eu vou encontrar os meus 380. Aqui, ó. Se eu pegar os 380 e dividir pela raiz de 3, eu vou encontrar o 220. Está aqui, ó. Cadê o dividido? Dividido por raiz de 3. Se eu dividir por raiz de 3, eu vou encontrar os 220, ó. Mesma coisa lá em São Paulo. Se eu pegar os 220 e dividir por raiz de 3, adivinha o que é que vai dar? 127. Que o pessoal acaba chamando de 110, mas na verdade é 127 volts, tá? Então, com isso, a gente encerra essa parte de neutro, de fase, tensão de uma fase para outra e tensão de fase para neutro. Normalmente, a tensão de uma fase para outra, a gente chama tensão de linha. Tá? Tensão de linha. Normalmente, tá? Porque sempre depende do circuito, mas normalmente, a tensão... Eita. Tensão entre fases, normalmente, tá? Tem casos que vai ser um pouco diferente, mas normalmente a tensão entre fases é chamada de tensão de linha. E a tensão entre fase e neutro geralmente é chamado a tensão de fase. Então, normalmente, quando a gente falar tensão de linha, já sabe que é a tensão de uma fase para outra fase. Então, aqui no Ceará, na baixa tensão, a minha tensão de linha é 380 volts. Beleza. Aqui no Ceará, na média tensão, a tensão de... Tem duas, mas a grande maioria das instalações, que é de média tensão, é isso aqui, ó. Bota um na frente e um zero atrás. 13.800 volts. Então, o transformador que tem na rua de vocês, normalmente, né, eles são de 3.8, porque tem fábrica que é 69 kV, poucas indústrias são 69 kV, mas tem, né, de 69 kV. A grande maioria de média é 13.8. Então, 13.8 é a tensão entre uma fase e outra. Tá aqui, ó. 13.8 é a tensão entre uma fase e outra. Se a tensão entre uma fase e outra é 13.8, quanto é a tensão entre uma fase e neutro? Qual é a conta que eu faço? Eu multiplico ou eu divido por raiz de 3? Eu já sei de fase para fase. É 13.800. Eu quero de fase para neutro. Divide. Divide. Tem que ser menor, né? Fase para neutro é menor. 13.800 dividido por raiz de 3. Dá mais ou menos 8.000. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, os 7.000. Enfim, perto de 8.000. Então, por exemplo, se um cabo de média caiu no chão, aqui, ó, o cabo estava lá, aconteceu um problema aqui, e esse cabo veio ao solo. Teve uma falta aqui, o cabo, ó. Caiu no chão. A tensão entre esse cabo e o chão, quanto é? A tensão entre o cabo e o chão. Será que é 13.800 ou será que é 8.000? 13.800. 13.800 é de um cabo para outro. 3.800 é de um cabo de uma fase para outro. De fase para neutro ou de fase para terra? Perfeito. É 8.000. É perto de 8.000, tá? Perto de 8.000. Beleza? Então, dá para matar um. Oi? Dá para matar um e chegar perto. Sim, 220 mata, 127 mata, imagina 8.000.
Meu amigo, é complication. Ok. Ok. Aqui, ó. Vamos fazer essas questões aqui rapidinho, só para vocês tirarem um print e colocarem no grupo, tá? Ó. Qual a tensão de linha um circuito com tensão de fase para neutro 220? Então, ele quer saber a tensão de linha, sabendo que de fase para neutro é 220. Então, tensão de fase neutro, vou chamar aqui VFN, é igual a 220 volts. Então, quanto é a tensão de fase-fase? 280, né, professor? Gente, isso aqui tem que ser automático. Se é 220, já tem que fazer automaticamente, ó, 380. Ah, professor, eu quero fazer na calculadora. Então, você vai fazer o seguinte, tensão de fase vai ser igual. Vou botar aqui em cima. Você vai pegar a tensão de fase neutro e vai multiplicar pela raiz de 3. Ou seja, tensão fase vai ser igual a 220 vezes a raiz de 3. Gente, esse 380 é um valor aproximado, tá? Não é exatamente 380, não. É um valor que a gente faz um arredondamento para ficar bonitinho. Aqui, ó. Quando eu boto o tiozinho embaixo, é que é aproximadamente. Mas isso aqui, gente, não é para fazer conta, tá? É para ficar mais formal, né? Oi? Para ficar mais formal, né? Isso, mas, ó, não é para fazer conta, não. Abre a cabeça, pega essa informação e joga dentro. Tá? Se o técnico tem que saber, é um dado base. Já pensou, você contrata lá um músico, um tecladista lá, para tocar no seu aniversário. Aí na hora de tocar o parabéns para você, ele, vixe, não sei tocar parabéns para você. Oxe, que música é esse que não sabe tocar música? Então, técnico em eletrotécnica, em mecatrônica, enfim, os técnicos que envolvem eletricidade têm que lembrar disso aqui. Tá? Até a nossa mãe sabe, né? 220 volts. Talvez não saiba isso, então isso aqui você aprenda. 380. Memorize. Já lá em São Paulo, ó, qual a tensão de linha para o circuito para a fase neutro 127? Então aqui já tem que memorizar. Faz nem conta. 220. Não quero conta, quero memória. Por quê? Porque é um dado básico, cara. O técnico tem que saber isso aí. É um dado básico. Tem que lembrar disso aí, tá? Ok, gente, em relação a essa parte aí, ó, tire um print dessa telazinha aí. E assim tirar o print, já joga lá no grupo do Zap, tá, gente? Joga lá no grupo do Zap. Porque senão, se você botar outro print, talvez sobrescreva o primeiro. Pronto? Eu saio aqui da foto para o print ficar bonitinho. Ok, então agora sim, já conhecendo a tensão alternada trifásica e tudo mais, a gente pode começar a disciplina da gente. Só mais uma perguntinha aqui rapidinho. Só mais uma perguntinha aqui, ó. Que tem lá também, tem lá no questionário, tá? Que eu passei para vocês já. Quanto é a frequência da tensão alternada aqui no Brasil? 60 Hz. Perfeito, 60 Hz. Quanto é a defasagem no sistema trifásico? Quantos graus de defasagem de uma fase para outra? 120. 120. 120 graus. Pessoal, memorizem isso aqui, tá? Aqui no Ceará, BT, que é baixa tensão. Quanto é a tensão de linha? Quanto é? 380. Pronto. 80. E, continuando aqui no Ceará, também na baixa tensão, que é a tensão entregue para a gente. Quanto é a tensão de fase? 220. 220.
Gente, lembre-se desses e todos esses itens aqui, tá? Eu só tenho que decorar? Tem. Primeiro você decora, depois você aprende. Né? Você tem que aprender, mas é número, cara. Não tem pra onde correr, não. Decora. Ah, professor, já sei, ainda bem, mas vai que tem alguém que não conhece, né? Tá entrando, vai começar a lidar com eletricidade agora. Então, memorize isso aí, tá? Lembrando, tensão de linha é tensão de fase para fase, né? De uma fase para outra fase. E tensão de fase, aqui é de fase para neutro. Tranquilo? A corrente no neutro em um circuito balanceado é quanto? No circuito Zero. Zero. trifásico balanceado é 0. Beleza aí? Show. Quando que o circuito vai estar balanceado? Quando o soma Quando a soma das fases é zero. O circuito trifásico está balanceado quando o quê? Todas as correntes forem Zero? iguais. Como assim? Cores iguais. Quando as fases forem iguais? Como assim? Fase for igual, aí é uma fase só. Da carga tá bem dividida, né? Cargas iguais, né? Cargas divididas, tá? Gente, ou você fala carga ou você fala corrente. A corrente que é o que cada carga puxa. Está balanceado quando possuir... quando possuir a mesma corrente em cada uma das fases. Beleza? Então, o circuito trifásico está balanceado quando possuir a mesma corrente em cada uma das fases. E quando isso acontece, a corrente do neutro é 0. E se o circuito estiver desbalanceado? O que acontece? O que é Se balanceado é tudo igualzinho nas fases, então desbalanceado é diferente. O que é que vai acontecer se estiver desbalanceado? Voltar pelo neutro. Haverá corrente no Mexe no neutro. neutro. Quanto maior o desbalanceamento, quanto maior a diferença, né? Entre as correntes das fases, maior será a corrente no neutro. Então, aí, várias informações aí que é interessantíssimo que você memorize. Memorize. É a pesca. A pesca. Não é porque é na prova, é o técnico, cara, tem que saber tudo isso aí. É um dado, assim, base. É um dado... Tem que estar na veia, tem que estar no sangue. Não é só... Além disso, tem outras coisas. Tem a parte de estrela triângulo, tem three-way, four-way, tem uma automaçãozinha no CLP, mas isso aí tem que estar no sangue. Vai ter que ser um... Tem que estar aí. Ok? Podemos começar a disciplina? Agora que a gente vai começar a disciplina. E foi só um preparatório. Tiraram o print já? Posso apagar? Show. E aí? Só mais um pouquinho, pessoal. Vai lá, tira o print aí. Pessoal, tirem o print e botam no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho 8 cabos por fase. Como eu faço para medir a corrente delas, estando desbalanceada no circuito energizado? Basta medir uma. E multiplica por 8. Mas não dá... Mas tipo assim, não vai dar diferença, não? Eu Não, medi porque, uma por uma.
Basicamente, os cabos, eles têm a mesma impedância, tem a mesma, é a mesma bitola, né, os cabos? Não é tudo igualzinho, bonitinho? Sim. Ou Sim, tem um cabo mais fino, um cabo mais grosso, ou é tudo igual? é tudo igual. Sendo tudo Só a igual, a mesma corrente bitola. se divide igualmente. Sendo tudo Mas igual... tá. Mas, tipo, a gente mediu, tá dando diferença. Eita, então não é tudo igual. Aí a gente tá. Aí uma dúvida aqui, a gente tá achando que é o fator de agrupamento. Não, não, a corrente que está passando vai ter a ver com a resistência desses cabos aí. O fator de Sim. agrupamento de circuito é para você dimensionar o cabo de acordo com o aquecimento do circuito próximo a ele. Então, aí, o que é para acontecer? Aqui, Patel, peraí. Pode acontecer de, por exemplo, um parafuso não está bem apertado, dando resistência, ponto quente. O Samuel está dizendo aqui no chat que acabou de botar a chave 115 e queimou a fonte, né? Agora já era. Ó, então, chegou lá no... Aqui sai o transformador, aí vão sair 8 cabos, né? Caramba, 8 cabos por fase, que carga medonha é essa, poxa? 8 cabos por fase. Então, esses cabos sendo tudo de cobre, né? Tudo de mesma seção, até os comprimentos aqui igual, né? Tipo, se esse cabo aqui é 10 metros, aqui também é 10, aqui é 10, aqui é 10, por exemplo, tá? Tem que ter a mesma corrente. O que pode dar corrente diferente? Por exemplo, na conexão desse cabo aqui com o disjuntor, não está bem apertado, está um pouco frouxo aqui, ó. Então a resistência aumenta. Aumentando a resistência, vai passar menos corrente por esse cabo. Entendeu a ideia aí? Quem determina a corrente que passa em vários cabos em paralelo é a resistência dele. Tá? Inclusive, muita gente costuma colocar até uma resistência aqui grande, igual, né? Grande e igual, para poder garantir que vai ter a mesma corrente em cada uma delas. Mas é para ser igual. Tá? Se não está dando igual, dê uma olhadinha aí nos parafusos, vê se tem um cabo maior que o outro, que quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente que vai passar por ele. Beleza aí? Mas a diferença é muito grande mesmo? Tipo, um A deu quanto diferença é de grande. Um deu quanto? Tipo assim, uma deu 80 e pouco, a outra 100 e pouco, aí a gente mede outra, deu 70 e pouco, a outra 300 e pouco. Isso numa tipo assim, num conjunto, né, de fases. Estranho. Muito estranho. Deve De estar tendo alguma 80 para fuga aí. 300. Eu vou dar uma pesquisadinha para te responder melhor. Ó, tem alguém falando, mas a internet não está deixando. Tem alguém falando, mas a internet está cortando aí. Eu só escuto só uma vozinha metálica. Ainda não. Acho que é o Jax. Não, Jax, não está saindo som, Jax. Tu fala e vai. Tipo assim, né? Sonoplastia tá meio ruim, mas tipo assim. Enquanto o Jax vê o microfone dele, o Inácio perguntou: professor, quem não sabe nada sobre eletricidade, fazendo curso de eletrotécnico, sai preparado para o mercado de trabalho sem nenhuma prática? Cara, tem que fazer a prática. Tem que ter prática. A prática é onde você consolida a teoria. Então, Tem a questão do estágio também, né, professor? tem o estágio também, mas tem que ter a prática, cara. Toda matéria tem que ter a prática. Beleza? Então, tem que ter a prática. Essa matéria também tem prática. A gente vai fazer a práticazinha dela. Tá? E a prática dela é boa. A prática dela é mais voltada para instalação residencial. Por exemplo, se vocês forem ver comandos, tem que fazer várias partidas, né? Tem que fazer partida direta, compensada, estrela triângulo. Na automação, tem que mexer no CLP, tem que fazer semáforo, botar esteira. Então,
vai ter prática. No curso de vocês, até onde eu sei, só as teóricas que são EAD. Aí a prática EAD não tem como, né? Fazer uma prática à distância. Foi assim que foi vendido para vocês? Que a prática ia ser presencial? Foi? Ou não foi? Foi. Venderam um curso 70% prático. Não, mas EAD 70% prática não tem como, né? Era para ser 30% Pois é, prática. ainda tem os áudios, 30% prática, ainda porque tem a conversa. EAD, ainda mais com essas pandemias, essas coisas aí, cara, que lascou nossa vida também. Complicou demais. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, depois eu vou dar uma pesquisadinha, tá? Quem foi que perguntou aqui? Até agora só teve aquela prática de digital, né? Vocês tiveram eletrônica 1 também? Não, né? Eletrônica linear? Não, A prática é eletrônica 1, instalações 1, eletrônica de potência, tem também prática, tem umas práticas também. É porque esse começo que tem inglês, legislação e ética, essas matérias mais de humanas, né? Não tem prática mesmo, não. Agora sim, a partir de eletricidade básica, depois dessa aí para frente, todas que envolvem eletricidade têm prática. Pronto, aí essa aqui vocês vão ter. Eletrônica 1, que é a linear, vocês vão ter. Eletrônica de potência também vai ter prática. Comandos e automação também tem prática. Máquinas elétricas também tem prática. Opa, professor, Oi? só tirando minha dúvida, tipo assim, o campo magnético gerado nele, impedindo a passagem dos elétrons, eu não crio uma resistência, não? Peraí. Campo magnético gerado nele. É o dos cabos, tá dizendo? Sim, É porque é o seguinte. Imagina o seguinte aqui, ó. Os cabos, eles vão todos chegar no disjuntor. Não é isso? E o disjuntor sai um barramento para cada fase. É assim o teu disjuntor? é, Pronto, então, isso aqui é o borne de uma das... Aliás, isso aqui... Imagina que aqui são os 8 bornes, né? Então, aqui, ó. Se tá saindo... faça o seguinte teste, quando você puder. Mede a corrente que sai aqui. Mede a corrente que sai aqui. Tipo, vou medir a corrente que sai aqui, deu 230 amperes. Estou chutando aqui o valor, tá? 230 amperes. Então, você vai medir a corrente que sai aqui, depois vai medir individual, cada um deles aqui, ó, somar para ver se dá 230. Faz esse teste para mim. Beleza? beleza, é porque, tipo assim, a gente foi lá e, tipo, não são todas, é tipo como se fosse só uma, a gente fez uma preventiva, trocou todos os terminais e deu um reaperto, mesmo assim não melhorou, aí a gente tá achando que é isso, tipo, o fator de agrupamento, tipo, como os cabos estão tudo embaralhados lá dentro da eletrocalha, pode ser isso, entendeu? Porque o fator de agrupamento, ele vai atrapalhar só pelo calor. A indução, esse teu cabo aí, né, é o fase, né? A indução é dentro de Sim, só fase. as fases. Os 8 com 8, 8 fases, 24 cabos vão na mesma calha, os 24 cabos. sim. Pronto, então, como eles vão no mesmo espaço, é para acontecer o seguinte, é para o campo de um anular o outro. Se tivesse balança, mas o campo de um acaba anulando o outro, mesmo estando um pouquinho desbalanceado. Tem que ver aí Mas é os que nem a cabos. gente viu lá, tá tudo embaralhado, é isso que acontece. O fator de agrupamento é amarrado em trifor. Aí um elimina o campo magnético do outro, porém não tá assim, tá tudo embaralhado. Aí o que é que a gente tá achando? Aí, tipo, como tá desbalanceado, tipo, não tá amarrado no triforzinho, aí, tipo, a gente tá causando, tipo, uma resistência ali.
os elétrons não estão passando direito, entendeu? Mas deu muito alta a diferença de 80 para 300. E, tipo, é só uma das fases, entendeu? Não são todas. É tipo, é só essa que tá doida, entendeu? Aí esse achando que, tipo, Não, beleza. o meu... Vamos lá, depois a gente faz esse teste que eu estou dizendo aqui depois, só para a gente discutir na próxima aula. Tenta medir a saída de alguma maneira e as 8 entradas. Vamos lá, começar a matéria. Agora, professor, que vai começar a matéria. Vamos lá. Então, a gente já sabe, né, que a energia ela é gerada, beleza? Na verdade, não é bem gerada, né? Ela é convertida. Por exemplo, aqui na hidroelétrica, a gente tem a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Assim como todos os sistemas, né? Solar, termonuclear, termoelétrica, todas elas convertem uma energia na elétrica. Ok. Então, a gente tem a geração, temos a transmissão e temos a distribuição. Por que tem que ter essas etapas? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui a minha usina, que ela produz, por exemplo, 100 megawatts que eu preciso para essa cidade. 100 megawatts. Beleza. Então, se aqui produz 100 e aqui precisa de 100, basta eu fazer a ligação. Basta ligar lá na usina até a cidade. Só que é o seguinte, a corrente elétrica depende da potência que está sendo transmitida e também da tensão. Então, se eu pegar esses 100 milhões, 100 megawatts é 100 milhões, então, 3 mais 3, ó. E dividir por 220, que seria uma tensão... Vamos dividir por 380 aqui, né? Pronto. E raiz de 3 também? Quer ter a raiz de 3 também? Se eu fizer essa divisão, eu vou fazer aqui na calculadora, tá? Para a gente ganhar um tempo aqui, ó. Vai dar 100 milhões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido, parênteses, raiz de 3 vezes 380. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar uma corrente de aproximadamente 152 quiloamperes. 152 mil amperes. Se eu fizesse essa corrente atravessar esses fios aqui, ó, praticamente os fios iriam evaporar no ar, ia sumir. Então, como é que eu faço para poder diminuir essa corrente? Então, na saída da geração, a gente tem aqui uma subestação, que é um conjunto de proteção e transformação de tensão, que eleva essa tensão. Então, em vez de eu transmitir com 380, eu vou transmitir, por exemplo, com 130 mil. 130 mil. Eu vou transmitir com 230 mil. Vamos supor que eu vou transmitir com 230 mil. Tá? 230 mil. Beleza. Então, tem um raiz de 3 também, né? E vou refazer a conta agora usando 230 mil. 230 mil. 1, 2, 3. A corrente agora já cai para 251 amperes, né? Bem melhor, não é não? Bem melhor. E se eu transmitisse aqui com 500K, 500 kV? Ficaria melhor ainda. Se eu transmitisse com 500 mil, a corrente ia ficar 115 amperes. Ó, massa. 115 amperes. Então, na saída da unidade geradora, nós temos uma subestação elevadora. Ela vai elevar a tensão. Para que ela vai elevar a tensão? Para diminuir a corrente. E eu consegui fazer passar por cabos mais finos, menos caros, mais baratos, né? Mais barato não, né? Menos caro, né? Que tudo é caro. Porém, você não vai ligar sua televisão em 500 kV, né? Então, o que acontece? Termina a transmissão, a gente tem a subtransmissão, e a gente vai começar a reduzir esses níveis de tensão. Aí reduz para 230,
depois reduz para 69 e vai reduzindo até chegar no 3.8. Aí a gente vai distribuir aqui e chegar a 380 para você. Então, tem transformador que eleva aqui e tem transformador que diminui também. Você não vai ligar sua televisão em 500 kV, né? Então, essa é a ideia da energia elétrica. A gente gera, transmite e distribui. Por isso que tem a taxa TUST, taxa sobre o uso do sistema de transmissão, e tem o TUSD, taxa sobre o uso de sistema de distribuição. Tá tudo na conta. O que é que a Enel faz aqui, por exemplo? Ela pega a conta da geração, da transmissão, da distribuição, dos encargos e tudo mais, e faz uma conta só para você. Professor, eu não quero ser cliente da Enel. Dependendo do seu consumo, você pode, tá? Só que você vai ter que pagar uma conta separada de TUSD, uma de TUST, outra de geração. Talvez fique mais barato. Ou não, né? Tem que botar na ponta do lápis para verificar se vale a pena sair do mercado cativo, que é o mercado da Enel, para o mercado livre. Mas, enfim, temos esse sistema aqui. Quem está regulando tudo é a ANEEL. Tá? A gente sabe que, vocês se tiverem visto lá os videozinhos, tem lá o presidente, tem o Ministério de Minas e Energia, que vai regular a ANEEL e outras coisinhas mais, tá? Então, quem é a agência reguladora é a ANEEL. A gente faz até uma brincadeira aqui, nessa fotinha aqui ainda, né? Ó, a gente pega, que lá na frente, a gente vai fazer uma revisãozinha ainda das potências ativa, reativa e aparente. Imagina que eu tenho uma caneca de chopp aqui, ó. Canequinha de chopp. Aí dentro do chopp tem a parte que bebe. E por cima fica a espuma, né? Por cima aqui fica a espuma. Aí quando a gente for estudar as potências em potência alternada, essa potência aqui, ó, é a potência reativa, que é o quê? Essa potência aqui é a potência ativa. Só me diga uma coisa, vocês estudaram isso aqui com o Gutenberg? Ativa, reativa e aparente? Sim. Pronto, então fica mais fácil. A parte ativa é a parte útil, é a parte que você efetivamente bebe. A reativa é a parte que você não quer, que seria essa espuma. Pode ter, mas só um pouquinho, né? Só um colarinho, né? Pode ter. E a potência aparente? A potência aparente é a potência total, o S. Então, aqui é a energia em si. Nós temos a ativa, a reativa e a aparente, que é o total. E o garçom? O garçom é como se fosse a linha de distribuição. O freezer é como se fosse a subestação, né? O freezer está lá armazenado. O caminhão da Ambev, né, é o que faz a transmissão. E lá na fábrica é onde faz a geração. E nesse exemplo aqui da cerveja, quem é a agência reguladora? Quem é? Quem é que deixa você beber ou não deixa beber? Quem é? É a mulher. Ela é a agência que está regulando a gente. Então, com essa brincadeirinha, a gente explica todo o sistema elétrico, né? Tem até uma agência reguladora que deixa ou não, né? Professor, eu que mando em casa. Beleza, show de bola. Então, quem é a agência reguladora é a ANEEL, ela que está monitorando a Enel, a Eletropaulo, ela que monitora tudo, tá? Beleza. Então, de acordo com a ANEEL, ela tem algumas definições. Primeira definição, tensão primária de distribuição. Tensão primária de distribuição. Gente, olha que o próximo texto aqui, ela fala tensão secundária. Isso aqui já é prevendo que vai usar transformador. A gente viu que tem que usar transformador para poder aumentar a tensão, diminuir a corrente. Dessa forma, o fio fica mais fininho, fica mais barato e eu transmito. Só que quando eu chego perto de usar, eu não vou usar com essa tensão alta. Então, eu reduzo a tensão, aí o fio fica grosso de novo e eu vou utilizar.
tá? Então, quando ele fala aí, sempre que ele falar primária e secundária, tem a ver com isso aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Pessoal, estou desenhando aqui com o mouse, tá? Então, não, vou fazer assim, não. Essa pecinha aqui que entra, por exemplo, vai entrar aqui 69 kV e vai sair aqui 13,8 kV. O lado que entra, ele é chamado de primário. O lado que sai, ele é chamado de secundário. Então, pegando aqui o nosso último transformador, ele vai entrar 13,8. 13,8 é a tensão de linha. E vai sair 380, que é também a tensão de linha. Então, o 13,8, ele está no primário ou no secundário do transformador? Primário. Primário. 380 está no secundário. Então, tanto a Enel como a ANEEL, todo mundo vai utilizar esses termos aí. Tensão primária e tensão secundária. Beleza? Então, vamos lá. Tensão primária, que está no lado primário do transformador. De distribuição. Então, tensão disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora, com valor padronizado igual ou superior a 2,3 kV. Aqui é 3,8, está valendo. Tensão secundária. Tensão disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora, com valor inferior a 2,3 kV. Então, sempre que eu falar tensão secundária, aqui para a gente é 380. Ou 220, né? E sempre que eu falar tensão primária, é 13,8. Beleza? Esses nomes aqui aparecem muitos nas normas e é interessante que a gente entenda o porquê deles. Então, primária é que está na entrada do transformador, 13.800. Secundária é o que está na saída, 380. Memorizaram? Só tem que decorar? Tem. Tem que decorar, cara. Decora. Cai na prova. Não só na minha, mas pode cair também teste de seleção, prova de estágio. Tem que estar aqui, ó. Na veia. Na veia. Você tem que decorar o número, você não tem que decorar o número, não. Tem que aprender. Não, aqui tem que decorar. Aqui tem que decorar, tá? 13,8 é primária, 380 ou 220 é a secundária. E o que é a carga instalada? Carga instalada é a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora. Então, a carga instalada pela ANEEL tem que ser em kW. Tem que ser em kW. Tá? A carga instalada não é a potência do transformador. É a carga do meu cliente, a carga da unidade consumidora. Beleza? Ok, então, isso são definições da ANEEL. Continuando as definições da ANEEL. Tá? Tensão de fornecimento. Vamos ver o que ela fala aqui. Deixa eu me diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Então, vamos ler aqui rapidinho. Se a carga instalada do cliente, que a gente vai chamar aqui, ó, unidade consumidora, for menor que 75 kW, só como assim, professor? Tipo, você vai somar as potências do chuveiro elétrico, do ar-condicionado, das lâmpadas, do micro-ondas, tudo que você tiver instalado. Se essa potência for menor que 75 kW, a soma de tudo, se a soma de tudo for menor que 75 kW, você vai ser atendido pela tensão secundária em rede aérea. Opa! Alguém pode me dizer o que é que significa esse texto aqui? Texto estranho? Tensão secundária em rede aérea? Alguém me ajuda aí? O que é que significa esse texto? Se alimentando pelos fios do poste, não? Rede aérea, opa, é poste, né?
Por que rede aérea? Porque tem rede que é, ó, subterrânea. Estamos lidando com rede aérea, que é a que tem nos postes. Então, se a minha carga for menor que 75 kW, eu vou ser atendido pela atenção secundária, 380 ou 220, vindo do poste. Ok. Mas, se a minha rede for secundária, perdão, se a minha alimentação não for por rede aérea, for rede subterrânea. Sou rede subterrânea? Tem algumas. Tem uma cidade aqui no Ceará que é quase toda subterrânea, né? Uma cidade bem, bem rica, né? Jijoca, né? Se não me engano. Algumas. Aquela lá perto do Dragão do Mar, qual é o nome daquela rua, hein? Que eu sempre esqueço. Jeri, né? Jeri. Qual é aquela rua perto do Dragão do Mar? Que é calçamento? Também ali então mudaram para subterrânea, tá? Então, se a sua instalação for subterrânea, tá aqui, ó. Quem vai determinar o limite não é mais a ANEEL, é a própria concessionária. Já vou adiantar aqui para vocês, a Enel, ela atribui o limite de 100 kW de carga instalada para rede subterrânea. Beleza. Professor, esses números aqui eu vou ter que decorar, 75, 100... Esses aí, é só se você for trabalhar com projeto, com instalação elétrica, aí sim, tá? Aqueles outros, 380, 200, aí tem que memorizar. Esses aqui não, esses aqui de limite é o que a norma fala, tá? A gente deixa mais a critério, se você for trabalhar, que a eletricidade tem vários ramos, e um dos ramos é instalação elétrica, ok? Então, esse aqui já não tem que decorar, mas sabe que existem os limites, então a ANEEL, está informando o limite. Se a carga instalada for maior que 75, ó, se a carga instalada for maior que 75 kW e ele contratar uma demanda menor ou igual que 2.500, tá? Então, até 75 kW eu sou atendido na baixa. Se eu tiver acima de 75, tensão primária de distribuição menor que 69. Esse menor que 69 aqui no Ceará é o meu 3.8 kV. Então, se o cliente tiver mais que 75 kW e contratar uma demanda menor que 2.500, ele vai ser atendido por 13.8. Porém, se ele contratar uma demanda maior que 2.500, ele vai ser atendido aqui em 69. Tá? Poucos, acho que 230 kV, ou é 130, ou é 230 kV, tem lá no P100, tem em Sobral também. A Cimento Poti e a Siderúrgica também tem umas linhas que são acima de 69, tá? Mas, acima de 75, sai da baixa, tá? Essa disciplina vai lidar com a baixa tensão. Então, vai estar aqui e vai estar aqui, ó. Passou de 75, já não está mais na baixa. Só como é que eu chego nesse 75? Você vai somar todas as cargas. Soma todas as lâmpadas, todos os ar-condicionados, todos os chuveiros, soma todas as cargas. Se a soma for menor que 75, BT, baixa tensão. Se a soma for maior que 75, pode ser média ou pode ser alta. Média ou alta. Até aí tranquilo, gente? É só leitura aqui da norma, tá? Aí de 69 para cima é alta tensão, professor? 69 para cima já é alta. Ainda tem extra alta, ainda tem ultra alta, ainda tem extra ultra alta. Depende do nível de tensão, né? A firma lá é alimentada com 69, aí derruba para 380, que alimenta os fornos lá. Isso. E provavelmente no mínimo lá na sua firma tem que ter uns 3 ou 4 transformadores, não é isso? Ou mais, né? Ou mais. Ok. Professor. Oi. Quem é o pessoal que trabalha na extra alta tensão? É o eletrotécnico? Pode ser eletrotécnico desde que receba treinamento. Por exemplo, ó,
aqui no Brasil nós temos a HVDC. A HVDC é uma linha de transmissão em corrente contínua que chega a maior, né? A de Itaipu, que tem, que lá do Paraguai, ela é de 600 positivo e 600 negativo kV. Então, a diferença de potencial entre os dois cabinhos lá, que vem de Itaipu até São Paulo, é de 1.200 kV. 1.200 kV é 1.200.000 volts. 1.200.000 volts. Uma tensão bem alta. Aí a China foi e gelou a gente. A China foi e gelou a gente, lá na Três Gargantas. Lá é 1.200 kV positivo e 1.200 kV negativo. Receba. Aí ali é ultra, extra, mega, blaster, master, tensão. Mas enfim, isso aí vocês vão ver com mais detalhe na disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia que tem, tá? Tranquilo? O técnico, cara, ele pode trabalhar com tudo desde que ele receba um treinamento. Obviamente, tem algumas atribuições, né? Tem alguns limites de projeto, de tensões, mas ele pode trabalhar com tudo, basta receber o treinamento. Professor, Oi? como é que a pessoa faz para entrar numa empresa dessa ou algum órgão desse que trabalha com essas energias aí de ultra alta e tensão muito alta, né? Primeiro, você tem que se mudar do Ceará. Aqui não tem. Aqui a gente trabalha só com essas tensões aí, tá? Outra é, você pode entrar na ANEEL, nunca mais ouvi um concurso para isso aqui. Ei, professor, mais próximo que tem é na Bahia, né? Não, aqui tem empresa aqui no Ceará que tem linha de 230. Banabuiú, que é aquela siderúrgica da Libras, né? Libra siderúrgica, é? Libras, não sei se é siderúrgica, metalúrgica. A Cimento Poti também tem essa tensão alta aí, tá? Então, lá na Sobral e também aqui no Pecém. Então, nós temos esses locais aí que tem essa tensão de 230 kV, mas ainda é alta. Não é a extra ultra alta, não. Ainda é alta só. Beleza? Vamos lá, continuar aqui para terminar aqui a parte da aula de hoje. E vindo para cá para o Ceará, a nossa concessionária local é a Enel, e existem algumas normas que tratam também de eletricidade. Mais uma vez eu afirmo aqui, estão lembrando que eu estou batendo nessa tecla. Tensão primária, 13.8. Tensão secundária, 380 ou 220. O Luiz Eduardo perguntou qual foi a última versão da 5410. Infelizmente, a atualização é de 2008. 2018 fez 10 anos. Faz tempo. Nessa época eu não tinha nem parado de fabricar lâmpada incandescente. Agora já parou. Então, a 5410 precisa de alguma reforma. Urgente. Tá? Precisa de reforma, sim. A 5419, que trata de para-raio, recebeu uma reforma ano retrasado. Tem uma reforma lá, a de para-raio, né? Era um folhetim de 50 páginas, agora é 500 páginas de SPDA, Proteção contra Descarga Atmosférica. Mas, por enquanto, viu, Luiz Eduardo, é de 2008. 2008, tá? Infelizmente, essa é a última. Então, quando a gente vem aqui para o Ceará, nós temos também as normas cearenses, tá? Normas cearenses. Antigamente, os nomes delas eram NT 001, NT 002. Só que a Enel sofreu umas reformas aí, que NT ainda era da Coelce, né? NT ainda era da Coelce, norma técnica, né, da Coelce. Então, quando mudou para a Enel, aí passou um tempo ainda com o chamado NT, e recentemente mudou para outra nomenclatura, que é a ET número 124, especificação técnica 124, 125 e 126. Então,
A 124 trata de quê? Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, ou seja, baixa tensão. A 125, energia elétrica em tensão primária, 13,8. E a 126, PMUC, múltiplas unidades consumidoras, ou seja, apartamentos, edifícios. Ainda tem uma outra que é para condomínio vertical. Perdão, condomínio horizontal. Né? Tem os verticais, os apartamentos, que é a 126, e tem desses alfa vila, desses... É um condomínio horizontal que a gente chama, né? Então tem outra também. Tá? Então, essas normas aqui, a gente vai estar estudando na primeira, que é a de baixa tensão, que é o objetivo dessa disciplina, tá? Que é a especificação técnica número 124. Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição. Data 2018. Ok, então ela vai ter as mesmas definições. Ó. O que é carga instalada? Unidade consumidora. Vamos ler aqui rapidinho para te poder encerrar aqui a aula. Ó, então, ele vai ter também as definições. Unidade consumidora. O que é uma unidade consumidora? Gente, unidade consumidora, vou resumir logo aqui, é cada medidor. Cada medidor é uma UC. UC, unidade consumidora. Tá? Cada medidor é unidade consumidora. Carga instalada é a potência de todos os aparelhos somados. Ok, então, gente, eu vou estar encerrando hoje por aqui, beleza? Já estamos com 2 horas aí quase de live, então, para não ficar muito maçante e dá tempo de carregar o celular, né? Que descarrega, que é uma beleza, quem está pelo celular. Quinta-feira, eu acho que tem aula. Amanhã, eu acho que não tem aula. Provavelmente vocês não vão ter aula. Quando for quinta-feira, a gente vai terminar isso aqui e discutir um pouquinho do padrão de entrada e começar a 5410. A gente vai começar a trabalhar com a norma 5410 e fazer projetinho já. Começar a trabalhar com projetinho. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Show de bola, professor, show de bola. Senhores, boa noite a todos. Bom feriado aí para quem vai curtir o feriado. Para quem for trabalhar, bom serviço aí amanhã. Fiquem em casa, se cuidem, que o negócio é sério. Ontem perdemos o dedinho Gouveia, né? Samuel perguntou como é que recupera a fonte. Se for só o fusível, que eu espero que seja só o fusível, você vai abrir ela, aí na própria tampinha dela tem um fusível extra. Aí você tira e troca o fusível que queimou. Procura um fusívelzinho, troca. Provavelmente dá certo. Oi. Hoje em dia, os novos aparelhos domésticos, eles estão vindo sem esse interruptor, né? Eles estão vindo para você usar em 110 e 220. É porque eles não são bivolts, eles são alto-volt. Alto-volt, qualquer tensão entre 90 e 240, ele funciona. Tranquilo? O rapaz falou sobre a fonte dele, eu estava olhando aqui na minha, ela vai de 100 até 240 volts. Pronto, então ele é um alto-volt, não é bivolt. Bivolt é quando você tem a chavezinha seletora e você muda, 110, 220, né? Alto-volt não. Pode botar que ele já detecta e já se adequa de acordo com a alimentação. Outra coisa que eu notei aqui, você pegou uns macetes com o Renan, não foi? Fez um cursozinho no computador que está mais maceteado, né? Como assim? Na época que a gente fez lá o circuito lógico lá digital, estava meio amarrado ainda. Hoje em dia tá mais afinado. Não, cara, é porque a matéria é diferente. Tudo depende do teu interesse. Não, eu tô dizendo assim, até para tu desenhar tá melhor, mano. Que nada, o mouse tá falhando aqui. Para mim tá do mesmo jeito, não mudei nada. O que muda é o interesse. Geralmente o pessoal tem mais interesse em instalação do que em sistema lógico. Aí o cara fica mais ligado, opa, informação quero saber, não vou perder nada. Aí o cara pega tudo. Eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito extenso, tá? Quem tá assistindo gravado aí. Boa noite. Oi.